Humberto é Gente boa. guerreiro. Eu tô com a câmera ligada lá no OBS, então por isso que não tá aparecendo para vocês aí, tá? Estou gravando nesse momento. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos instrua através do poder do Espírito Santo, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é o seguinte, antes de iniciar aqui, o curso, ele é conforme nós estamos fazendo lá no Master Missionário. Nós discorremos ponto a ponto. Pode parecer cansativo, mas não é. Por quê? Porque fazer um curso correndo, com pressa, com vontade de acabar logo, não é o perfil da FATERJ, né? Em cursos tutoriados aqui por nós. Quando o aluno ele é o seu autotutor, ele faz a sua agenda, aí é a responsabilidade dele, o desejo da formação é dele, né? A única coisa que nós estabelecemos é o prazo mínimo para a formação, para a certificação, e o máximo, tirando isso aí, fica sobre a responsabilidade dele. Claro que a nossa única a atitude referente ao estudo dele é a correção das atividades complementares, ali que vamos poder, se houver alguma coisa que precisa ser tratada, entrar em contato com o irmão. Agora, no curso, quando é dessa forma, eu acredito que um dia o bacharel vai chegar a esse nível aqui, nós iremos discorrer ponto a ponto, tá? Então, sem pressa, sem afoito, porque vamos concluir esse curso. E vocês irão entender a nossa pedagogia aqui, tá? Eu não faço PowerPoint, eu não faço slides assim, eu faço... pode ocorrer em uma eventualidade, mas de praxe eu não faço isso, tá? Porque eu acredito que esse material não é tão extenso assim. Óbvio, quando chegarmos lá a maior disciplina aqui da especialização é a apologética, junto com a história da igreja. Então, vai ser um pouquinho mais extenso. Pode ser que eu faça algum PowerPoint lá, se eu achar interessante de alguns pontos, né? Mas, de fato, vamos seguir aí, discorrendo ponto a ponto. Vocês já entenderam na primeira aula que vocês podem participar, podem agregar conhecimento, e eu achei muito interessante que os irmãos já pegaram isso na primeira aula, né? Toda a participação foi uma participação construtiva, e esse é o nosso foco, porque eu sou apenas o mediador de vocês, a maioria de vocês já tem conhecimento teológico, então não há ninguém aqui maior, melhor, né? Não existe isso. Então nós estamos crescendo mutuamente. Por isso que a participação de vocês é muito importante. E isso faz o quê? Faz o crescimento mútuo da nossa equipe, né? Do nosso grupo. Então, participe mesmo, sempre considerando as suas ponderações, o que você vai falar. Lembrando que estamos fazendo tudo isso aqui para a glória de Deus, tá? Chegamos então nós falamos do termos usados para a Bíblia, atitudes ou pontos de vista em relação à Bíblia. Paramos aqui, né? Diz assim: no estudo da bibliologia é importante estar ciente de várias atitudes que as pessoas têm ou com as quais abordam as Escrituras. Vamos dividir essas atitudes em relação à Bíblia em 6 categorias diferentes. Racionalismo. Nós falamos um pouquinho sobre isso aqui, né? Na aula passada. O misticismo e... vou descer mais um pouco. O romanismo, a neo-ortodoxia, o cultismo, protestantismo conservador e posição ortodoxa, e a conclusão, né? Aqui. Só um minutinho, queridos. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Racionalismo. A filosofia por trás do racionalismo é a teoria de que o exercício da razão, ao invés da aceitação do empirismo, autoridade ou revelação espiritual, fornece a única base válida para ação ou crença, e que a razão é a fonte primária do conhecimento e da verdade espiritual.
A abordagem racionalista da Bíblia pode ser extrema ou moderada. Em sua forma extrema, nega a revelação divina e representa a crença de ateus e agnósticos. O racionalismo moderado pode admitir a revelação divina, mas tende a aceitar apenas as partes da revelação divina que a razão pessoal aprova. Sobre essa abordagem, a Bíblia não é vista como autoridade, mas o racionalista moderado busca eliminar ou honrar várias escrituras conforme sua escolha. Frequentemente, essa é uma atitude dos liberais modernos. A questão do racionalismo é que a mente é suprema e se torna a autoridade final. Isso aqui nada mais é que um gnosticismo travestido, né, de modernidade nos dias de hoje. Porém, queridos, há uma coisa muito interessante que eu quero fazer um adendo aqui, quando ele cita o empirismo, tá? A teoria é que o exercício da razão ao invés da citação do empirismo. O que é o empirismo? O empirismo, ele é, na verdade, um conjunto de regras, valores, ensinamentos, condutas, um pacote fechado de um saber, e isso se torna imperativo também. Por quê? Porque ele vai passar para um estágio de... ele vai chegar até a pessoa e a pessoa vai aceitar esse ensinamento, ele vai entender essa conduta, e esse ensinamento vai passando adiante, vamos colocar aqui como se fosse de geração em geração, sem mudar aquilo que foi recebido lá atrás. Não é uma tradição, tá? Nós não podemos colocar aqui no nosso sentido de Bíblia Sagrada, tá, irmãos? Dentro dessa ótica aqui, nós não podemos colocar como uma tradição. Tradição, o empirismo, ele pode ser colocado aí no meio secular, tá? Por exemplo, uma tradição xamã, um rito de uma tribo, alguma coisa que é passada de geração em geração, também é empirista. Mas no concernente aqui à Bíblia, não trata-se apenas de um tradicionalismo qualquer, não é tradicionalismo. São verdades comunicadas pelo próprio Deus, reveladas pelo próprio Senhor, e depois, né, gravadas, registradas, arquivadas em várias formas, conforme você estudou aí lá na bibliologia do bacharel, né, em tábuas, em pergaminho, em várias outras formas que foram datadas essa revelação do Senhor, e se tornou uma conduta, uma regra de fé a todo crente. Então, nós temos como empirismo a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos a advertência que o apóstolo João vai datar em Apocalipse: anátema quem passar daquilo que o Senhor revelou, ou seja, maldito. Então nós temos a aceitação, porque sabemos que é a verdade, e passamos isso de geração em geração. Logo, nós não podemos incrementar nada a mais do que foi revelado à igreja, por causa dessa palavra poderosa do apóstolo João, né? Uma advertência que seja maldito quem fizer isso, né? E muitas pessoas o fazem. Então, o empirismo aqui, ele entra em choque com o racionalismo, porque o racionalismo, ele quer questionar qualquer forma de conhecimento, tá? A filosofia busca isso também, mas não tem como, é porque as pessoas, elas não são crentes, então elas não entendem, parte para o racionalismo. Mas como que você vai questionar a autoridade de Deus e a verdade da palavra de Deus quando você passa a conhecer as Escrituras e você consegue entender, porque ela vai se comunicando entre ela e fazendo essa hermenêutica, essa própria exegese, né, essa interpretação da própria Bíblia, isso vai sendo revelado pelo Espírito Santo, já foge aqui apenas do racionalismo, porque nós somos seres racionais, mas também somos seres espirituais. Então o racionalista jamais passará a crer e a aceitar a questão empírica da Bíblia, porque ele não é um ser espiritual. Tudo bem? Vocês entenderam aí, queridos? Alguma colocação? Amém? Amém. Quer falar alguma coisa, Rev Cardoso? Manda bala aí.
Não, não, por enquanto não. Então, joia. Então vamos lá. Segue o barco. Misticismo. O misticismo também cai em uma classificação dupla, um falso misticismo e um verdadeiro misticismo. Aqui nós temos a balança, né? O falso e o verdadeiro. A premissa fundamental no falso misticismo é que a revelação divina não se limita à Bíblia, mas que Deus continua a dar novas verdades além da Bíblia. Aqui é heresia, né? Isso aqui é a ponte da heresia. A fronteira da verdade com a mentira. Quando você fala, olha, é uma revelação especial, diferenciada, aí você não encontra nada na Bíblia referente àquilo, é heresia, meu irmão, né? Agora, em última análise, o falso misticismo torna a experiência humana suprema. As experiências pessoais de alguém tornam-se autoridade final, em vez da Bíblia. Se estiver de acordo com a experiência de alguém, é aceito como válido. Mas se não se encaixa na experiência de alguém, é rejeitado como inválido. Para esse tipo de místico, a Bíblia não é completa ao final. Deus ainda está empenhado em dar a verdade se alguém for receptivo à sua revelação, tá? Então, veja só, queridos, que as pessoas que vivem dentro do misticismo, e eu falei isso na primeira aula, não sei se vocês irão lembrar, era até uma colocação que o reverendo Paulo também estava falando. Eu deixei bem claro que o misticismo ele pode ser levado tanto pelo lado negativo e positivo. Não sei se vocês lembram. Vocês lembram? Hã? Não? Eu lembro, né? Que foi o que falei. Amém. Então aqui está. Obrigado, reverendo. Aqui está a nossa base. O falso misticismo. O que é o falso misticismo? Quando eu falei da etimologia do misticismo, essa palavra tem a ver com algo sobrenatural e tal. Então, se você levar para um estereótipo negativo, né? Não tem estereótipo positivo, mas se você levar para um estereótipo aí, você vai entender como algo ruim, tal. Mas tem esse lado falso e esse lado verdadeiro. Esse lado falso é quando a pessoa ela vive da experiência, e isso é muito, muito comunmente na sociedade brasileira. Por quê? Antropologicamente falando aqui, a nossa sociedade é miscigenada. A nossa etnia indígena, europeia, africana, ela trouxe aí 3 religiões de base: católica, a pagelança e a religião afro, a Umbanda, ou as religiões africanas aí, o espiritismo africano, melhor falando, né? Para entrar toda a religião africana nesse escopo aqui. Então, partindo desse pressuposto, o nosso país, a nossa sociedade, ela ama uma experiência diferente. É verdade ou não é? O brasileiro tem uma quedinha por uma questão mística, é ou não é, reverendo Paulo? É verdade. Se eu não me engano, tem até uma revista que o nome dela eu esqueci, mas, se não me engano, é da editora Fiel, que diz que tem muitos crentes com a alma católica, que ainda, quando acorda, se a sandália tá virada, tem que desvirar, coisa desse tipo. E muitos vão para a questão das sensações, que se não sentir é porque Deus não falou. Então, fantástico, continue. Não é isso? Então, a gente vê que muitas pessoas, elas, além da Bíblia, elas gostam de um bônus, vamos dizer assim, um bônus de algo a mais. Essa está na nossa natureza mesmo, cultural. Fantástico, reverendo, principalmente quando você enfatizou as sensações aí, né? A galera que ama a sensação.
O Samuel, ele falou assim, um livro do John MacArthur, Fogo Estranho, fala bastante disso. Realmente fala. Eu já li esse livro, ele desce a lenha mesmo. O Humberto, ele grifou algo muito interessante. A questão dos Mormons, que tem aquele segundo livro, né? Que é um complemento, porque dá continuidade da Bíblia, uma coisa assim. É uma heresia pura, né? Terrível. Porque não aceitam a Bíblia como é, não estão satisfeitos com a Bíblia, eles querem uma continuação sobrenatural de algo que foi revelado ao Joseph Smith lá na floresta, então eles querem continuar isso aí. Paulo, reverendo Paulo, diga. É o seguinte, também nós temos um exemplo bem perto nosso, porque eu sou irmão de adventista. Eu já frequentei, quando eu era jovem, não tinha assim, nenhum compromisso com a igreja. Eu fui na igreja adventista, gostei bastante, mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu observei que não era bem assim, e alguns chegam a dizer que Ellen White, ela é a profetisa, vamos dizer assim, depois de João Batista. Ela praticamente é aquela voz que clama no deserto, na nossa modernidade, e que ela é a voz profética. E um chegou a dizer, um líder adventista, que quem não leu nenhum escrito de Ellen White está com o pé no inferno. Então, para eles, os escritos de Ellen White estão em pé de igualdade com a Bíblia. Aí, como você citou, tem Joseph Smith e tem outros que hoje também dizem ter recebido revelações, e além do que está na Bíblia. Então, a gente vê os movimentos neopentecostais, tem aqui perto da gente, que também, embora não escrevam, não tenham escritos, mas de forma oral, eles se constituem autoridades porque falou. E, não querendo ser muito prolixo, e que aquelas pessoas obedecem cegamente, não examinam a escritura. Falou à autoridade, eles obedecem, é incrível. Falou tudo, meu querido. Humberto? Eu queria falar que essa questão de novidade, na verdade, todos nós gostamos de novidade, de tudo que é bom. E quando a gente fala de religião, a gente tem que pensar em muitas coisas. Primeiro porque realmente veio o catolicismo e tal, o povo brasileiro foi catequizado pelos católicos, né? Isso é uma tristeza, poderia ser só que na época os presbiterianos não poderiam vir no Brasil, porque a lei veio logo após. Mas o que eu queria dizer é que o povo brasileiro gosta de novidade, isso é uma verdade. Novidade, mulher e comida. E as religiões, as seitas usam desse meio. Por exemplo, a gente tem os exemplos dos mormons que promete ali, se o jovem fazer uma missão, ele pode casar com uma bela moça. Eu fui mormon, então eu falo com sutileza desse assunto. Inclusive eu não aceitei servir missão. E mormon, tá? A Batista até hoje é sirvo, no tempo livre. E então ali eles têm ali a questão de incentivar com garotas, ou a questão do casamento. E não é só a igreja, toda e qualquer religião vai ter isso no Brasil. A gente tem hoje os movimentos neopentecostais que prometem vida fácil, workshop, worship. Então, tudo que é novidade as pessoas gostam. Vou dar um exemplo na minha igreja batista. Eu sou de uma igreja batista tradicional, a primeira igreja batista de Cuiabá. Não sei se alguém conhece o pastor daqui, o pastor José Júnior. E no sábado a gente teve o Congresso dos Homens e veio uns pastores americanos. Muito interessante, pastores batistas reformados americanos. E encheu, sabe? Porque eram pastores batistas reformados americanos. Mas quando é um culto de homens, vai 20 homens. E então a gente vê que a novidade é algo que as pessoas procuram. Aí que vem a questão do discipulado, a questão da pessoa entender porque ela deve seguir a Bíblia, independente
de ter uma promessa, de ter um desafio, porque o nosso maior desafio é acreditar em Jesus. Então, não sei se deu para entender o que eu disse, mas a novidade atrai para o brasileiro. Seja por uma comida, seja por algo novo, a promessa de um casamento feliz, isso é algo que atrai, e é algo deprimente, e a gente sairá superar isso com um discipulado fiel, porque somente o discipulado pode libertar verdadeiramente o cristão. Verdade, querido. E a Ellen White, ela rebanha um grupo de pessoas que queriam uma novidade, e foi dada uma novidade que Jesus voltaria lá naquela fazenda lá e buscaria aquele grupo, né, seleto, que não aconteceu. Esqueci o nome do pastor lá que se frustrou, e a Ellen White rebanhou esse povo, corrigiu a profecia dele, colocou mais umas 10 heresias e começou a tocar aquele movimento. E teve um camarada que achou que aquilo era tão herético que ele resolveu sair de lá, o Miller, e falou: vou criar uma religião, e criou os Testemunhos de Jeová. Então você vê que a novidade ela só vai criando, quando não é a novidade de Cristo, ela vai criando só coisa ruim, né? O Samuel, ele enfatiza aqui, ó, enquanto tiver pessoas querendo show, sempre vai ter quem faça um show. Os pentecostais no Brasil, eles trouxeram uma novidade, que foi a experiência religiosa, e uma linguagem fácil, e aquela desburocratização na formação do líder, apenas a base do óleo mesmo, né? E ali houve um levante enorme de pessoas para levar o evangelho em vários lugares, e era uma novidade, o pessoal aceitou aquilo. Depois, quando essa novidade parece que estava perdendo ali o seu sucesso, vem os neopentecostais e trazem, além desse poder sobrenatural de expulsar demônios, dominar demônios, também a questão financeira, a prosperidade. E aí eles levaram um grande público também, uma grande massa, e novas igrejas dentro dessa ideologia. Depois vem agora de última geração, a questão do coach, a igreja coach, né? A igreja show também, e sempre enfatizando aquele egocentrismo estratosférico do ser humano. O ser humano já é um ser natural caído, né? Depravado moralmente, e aí a galera vai ainda coloca o ego dele acima das alturas. Então, tipo, a revelação, quando não é de Cristo, a novidade, quando não é de Cristo, ela só produz fruto ruim, um pior que o outro, e vai ser sim até a vara ser cortada, né? Até ser lançada ao fogo. Agora, a teologia de Cristo, a teologia da glória de Deus, enfatiza Cristo, somente as Escrituras, e somente a fé, a graça, o amor de Deus, o Deus acima de todas as coisas, a glória somente a Deus, e centraliza o homem dentro dos seus documentos, catecismo, confissões de fé, centraliza o homem em Deus. Não é algo luminoso, não é bonito, não tem luzes, mas é o poder da palavra de Deus, motivada e movida pelo Espírito Santo. George Whitefield, um grande pregador, que era anglicano e depois passou a pregar em várias igrejas, principalmente na igreja presbiteriana, está enterrado a sua sepultura debaixo do púlpito de uma igreja presbiteriana, se eu não me engano, em Filadélfia. Posso estar equivocado, depois os irmãos podem corrigir se eu estiver errado. Pregava numa caixinha de madeira, chamando as pessoas ao novo nascimento, né? Um homem que era o olho turvo, não era de nenhuma beleza, mas tinha um poder nele, que era o Espírito Santo, e pregava as verdades de Deus. Eu não sou descrente de um movimento reformado alcançar o nosso país e as nações e fazer aí um chacoalhar novamente, né? Eu creio piamente nisso. E tem que ser baseado nas Escrituras. As pessoas não podem olhar, e eu pego mais uma vez o gancho do Samuel aqui, para o show.
né, do local, dos brilhos das luzes, das pessoas perfumadas, cheirosas, bonitas, daquele povo lindo, perfeito, que está dando tudo certo para ele. Ele tem que olhar o Evangelho de Jesus Cristo, tem que olhar Jesus Cristo. Esse tem que ser a maior beleza. E esse é o papel nosso, de discipular as pessoas a enxergarem isso. É difícil, mas nós temos o Espírito Santo conosco, que nos incentiva a fazer isso, nos move a fazer isso, né? Então, muito boa participação dos queridos irmãos aí. E vamos continuar aqui, ó. Falta 21 minutos para acabar a nossa aula. Em uma última análise, o falso misticismo torna a Bíblia, né? E espera aí. Torna a experiência uma no Supremo. As experiências pessoais de alguém tornam-se a autoridade final em vez da Bíblia. Se estiver de acordo com a experiência de alguém, aceita. Eu já li isso aqui, né? Legal, deixa eu descer aqui, ó. Aqueles que defendem alguma forma de misticismo acreditam que a verdade espiritual está sendo acrescentada à lei das Escrituras. Esse tipo de falso misticismo é visto nas ideias do panteísmo, teosofia, espiritismo moderno, adventismo do sétimo dia, novo pensamento, ciência cristã, swedenborgianismo, mormonismo, quaquerismo. Nós estamos falando aqui dos Quakers no Magister Missionário, né? Falamos deles. E Amanhecer Milenar, Testemunho de Jeová, né? Essa galera aí ama esse místico. Os Mormons, eles acreditam que Jesus vai voltar lá na Nova Independência, né? Nos Estados Unidos tem um local específico lá para ele voltar. Além disso, pode ser visto nas crenças de algumas formas do movimento carismático moderno. Algumas não cessacionistas acreditam que todos os dons mencionados no Novo Testamento estão em vigor hoje. Alguns acreditam que Deus ainda está falando por meio dos profetas dos dias atuais, e alguns até vão a um passo adiante, afirmam que a revelação que vem desses profetas é igual em autoridade à Bíblia. Esse é um movimento crescente dentro de alguns círculos da igreja evangélica. Na conclusão do capítulo Deus Fala Hoje, a parte da Bíblia, de Foley White, um dos contribuintes do The Common Evangelical Crisis, escreve: alguns evangélicos de hoje, Jack Dreer, Wayne Grudem, entre eles acreditam e ensinam que Deus fala hoje a parte da Bíblia. De acordo com esses professores, Deus dá palavras de direção pessoal ou ministerial ao seu povo usando todos os mesmos meios que ele usou no passado. No entanto, quando consideramos as evidências para esses pontos de vista, descobrimos que sua semelhança com a Bíblia realmente descreve é mais aparente do que real. Seja o que for que Deus esteja ensinando, ele não está ensinando o modelo de ouvir a voz de Deus praticado na própria Bíblia. Na minha opinião, o que esses professores e seus discípulos deixam de entender é que na Bíblia a atividade de Deus de falar a parte das Escrituras ocorreu em um momento em que aqueles documentos ainda estavam sendo escritos. Curiosamente, durante aquela longa história de escrita das Escrituras, o povo de Deus vivia de acordo com o princípio de autoridade, Escritura mais. E de acordo com esse princípio, Deus empregou vários meios para falar sua palavra extra-escrituras a eles. Mas hoje a igreja se depara com uma nova situação. Agora, com séculos de ortodoxia cristã, confessamos que a redação das Escrituras terminou e que o cânon está realmente encerrado. Existe, entretanto, uma forma de verdadeiro misticismo que se origina na habitação e do ministério de ensino do Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina a mente dos crentes para capacitá-los a compreender e aplicar a verdade das Escrituras, como Hebreus 12, 25 afirma. Deus está falando hoje, mas ele o faz por meio do ministério iluminador do Espírito Santo, nas verdades do cânon completo das Escrituras. Esta é a obra de iluminação, liderança e convicção, mas deve ser distinguida da obra da revelação do Espírito. Falando sobre esse ministério do Espírito, Schaeffer e Walvoord escreve: em contraste, o verdadeiro misticismo é a abordagem, irmãos, me perdoe, pulei uma vírgula aqui, né? Em contraste, o verdadeiro misticismo é a abordagem apropriada de teólogos sistemáticos que acreditam na Bíblia. Envolve o fato de que todos os crentes são habitados pelo Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, quando alguém crer, né, aqui o teólogo, que os irmãos
têm o Espírito Santo na vida deles, é algo místico, é sobre-humano, e entra aqui o verdadeiro misticismo. Portanto, podem ser iluminados diretamente pelo Espírito em seu entendimento da revelação divina. Tal revelação não excede o que as Escrituras revelam. Consiste em tornar conhecida a verdade divina registrada nas Escrituras. O verdadeiro misticismo se entende ao que pode ser chamado de revelação normativa. Isso aqui deve ser gravado em nossos corações, tá? Mas não exclui a aplicação de Deus da verdade bíblica a um indivíduo que busca orientação. A orientação está sempre de acordo com as próprias Escrituras. João 16:13 e 1 Coríntios 2, 9, 10 e 11. Deixa eu só terminar aqui, ó. Um verdadeiro místico no sentido bíblico acredita que a Bíblia é a nossa autoridade final e busca sempre julgar a experiência pessoal pela Bíblia. Ele não permite que a experiência tenha precedência sobre a Bíblia, nem julga a Bíblia ou o que é bíblico por sua experiência. Humberto, diga, meu querido. Eu queria que compartilhar algo que eu aprendi com o Ângelo Basso. Não sei se o senhor já pesquisa sobre ele. E eu, pessoalmente, acredito nos 9 dons que ainda existem. Eu tenho alguns deles. E me considero um reformado carismático com muita cautela. O que eu quero dizer? Por exemplo, vamos falar um dos dons que hoje é muito polêmico, o dom de profecia. Quando a gente fala de dons, a gente tem que entender que o profeta é aquele que tem que estar em sintonia com a presença do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa profetiza, ele tem que profetizar concernente à palavra de Deus, que é a profecia revelada nos dias de hoje. Então, existe sim, só que com cautela. Então, a gente tem que avaliar muito bem, ver se aquilo realmente as Escrituras confirmam ou se aquilo é coisa da mente da pessoa. E uma referência no meio reformado que eu conheço aqui no Brasil, que é carismático, é o Ângelo Basso e o Coelho, não lembro o primeiro nome dele, que também tem um trabalho da Igreja Batista Convergência, que é uma igreja reformada. Então, se alguém quiser aprofundar sobre essa questão de dons, essas coisas, eu aconselho ler as obras dele, que ele tem ali a sutileza com as Escrituras, de não ultrapassar o que a profecia revelada nos diz. Desculpa trabalhar. Não, tranquilo, meu irmão. Nós iremos acender a fogueira e daqui a pouco chamamos o senhor aqui. Brincadeira, meu irmão. O Cardoso levantou a mão aqui. Diga, meu querido. Não, reverendo, eu só fiquei na dúvida que, irmão Humberto, você tem certeza que a convergência é reformada e que o Ângelo Basso é? Então, ele, segundo o que me falaram, gente, depois que eu entrei na faculdade, o único pregador que eu conheço, que eu acompanho, que é reformado, é John Piper, né? Uhum. Mas eles têm ali uma visão mais cautelosa das Escrituras, pelo que me falaram. Se eles estão reformados ou não, pelo menos o que eu vi deles, eles não estão tão reformados. Mas eles têm uma visão cautelosa das Escrituras ali. Sim. Tem umas coisas estranhas que eu já vi dele, muito estranho. Eu vou pesquisar a respeito e para ver certinho isso daí, mas eu acredito que não, até porque ele fala contra os reformados, assim, em alguns pontos. Mas eu vou dar uma olhada para ver. Tá joia. Tem aqui uma participação. Deixa eu ver aqui. Muito boa, professor. Tem o Samuel que... O que virá depois dos neopentecostais até medo. Já chegou, viu, meu querido? Que é os coaches aí. Cosmovisão cristã. Ângelo Basso é calvinista sobre a soteriologia. Não é reformado porque para ser reformado precisa ser cessacionista. Aqui é um problema, tá, irmão? Esse aqui eu tenho que discordar do querido, tá? Porque o cessacionismo aqui, ele é meio complexo, porque nós baseamos a nossa fé em Calvino. E
de modéstia à parte, eu li os escritos de Calvino, e quando chega na questão dos dons espirituais, é onde eu vejo ele de uma forma mais clara possível falando, né? E o que nós entendemos? Nós entendemos, como reformados, calvinistas, que o dom de profecia, ele não é mais necessário para a igreja, no sentido porque temos as escrituras, conforme foi falado aqui no texto. Tantos concílios foram passados até o quênon da Bíblia ser fechado. Nós temos as escrituras em mãos e a revelação do Espírito Santo já, né? O Espírito Santo nos revela as escrituras, ou seja, o sentido dela, não uma nova revelação. Ele nos inspira, ele nos capacita a entendê-la e tal. A questão de dons de cura, né? Tem pessoas que acreditam em dons de cura, outros não acreditam em dons de cura. Em nenhum momento Calvino fechou essa questão de crer em dons de cura, tá? Não é calvinista isso. Dons de língua, até os dons de língua, Calvino ele é muito cirúrgico em falar sobre isso. De profecia, ele é enfático por causa de quê? Porque ele era um teólogo sistemático, né? No sentido de ser um grande escritor, um cara formado em letras, e enfim, ele tinha esse apreço pela escrita, então um amor maior, por se dizer, pela leitura. E claro, quando ele lê, e não só ele, qualquer um de nós, lê as escrituras e tem a palavra de Deus revelada em nossos corações, pela uma pregação ou pela nossa leitura diária, no nosso devocional, nós sentimos isso. É a palavra de Deus falando em nós. Essa é a profecia de Deus. Agora, se a profecia revelada nos dias de hoje, se ela é de Deus ou não, o calvinismo ele se abstém disso, né? Não é praticado em igrejas calvinistas, mas a pessoa que deve julgar a profecia, se ela acha que aquilo é de Deus ou não, eu acredito que nenhum calvinista acredita nisso, assim, né? Nos dias de hoje, eu acredito que não, tá? O Cardoso vai falar, o Cosmovisão Cristã está falando, esclarecendo o mestre. Ângelo Baza é calvinista porque acredita que Deus opera a salvação sem a necessidade de obras humanas. Ah, tá. Então, beleza, meu querido. Joia, joia. Diga, Cardoso. Sim, agora o irmão ele consertou, é isso mesmo. O Ângelo Basso, eu sei que não deveria ser esse o ponto da gente tratar, mas é interessante falar. O Ângelo Basso ele é calvinista, e isso nós vemos até pessoas dentro da Assembleia de Deus sendo calvinistas. Depois do advento da internet, trazendo a ideia do calvinismo, muitos se dizem calvinistas. Mas falando um pouco mais aqui sobre a questão dos dons, o que o reverendo Clóvis falou é algo que deve estar bem certo nas nossas mentes como reformados, ou não também, que a reforma, ela se divide em muitas partes. Nós falamos isso no Meister. Ela se divide em muitas áreas e você vê vários tipos de reforma e vários tipos de reformadores com as suas crenças até diferentes em alguns pontos, principalmente um dos pontos principais são esses dos dons. Então vão ter aqueles reformados que acreditam nos dons e terão os que não acreditam. Mas dizer que uma pessoa que defende a continuidade dos dons, ela não é reformada, é totalmente errado. O que vai definir uma pessoa reformada são os documentos de fé que ela subscreve, é a própria confissão de fé, se é alinhada à história da reforma protestante, se é alinhada aos grandes reformadores. Isso vai definir um reformador ou não. E aí a gente vai encontrar vários que dizem que existem dons, vários que dizem que os dons existem, mas não são da forma como são hoje contemporaneamente, e vários dizem que não existe de forma alguma. E aí você tem que escolher um lado e seguir. Há os radicais que dirão que não existe de forma alguma. Isso eu discordo. Acredito que há sim uma variante, uma possibilidade, mas não é esse o ponto da nossa aula. Joia. Reverendo Paulo, e seja bem-vindo, Isaías. Diga, meu querido reverendo. A questão aí dos dons, como diz aqui o pessoal, é muito pano
para manga. Né? Agora, eu enfrento muitos problemas. A minha realidade talvez seja um pouco diferente da de vocês, porque eu sou pastor de uma comunidade, de uma igreja batista, que é cercada de igrejas neopentecostais, de irmãos que têm contato, irmãos batistas que têm contatos com irmãos pentecostais, e tem aquela influência. E eles sempre estão me questionando em relação aos dons de língua, dons de curar, profecias e etc., porque a pressão é muito grande, é muito grande. Então, para mim, é uma luta eu estar doutrinando esses irmãos em relação aos dons. Então, eu procuro tentar direcioná-los para a Escritura. O que está escrito. Então, eu procuro também não ser radical, como colocou aí o nosso reverendo Cardoso. Eu não posso ser radical, eu não posso dizer não existe, mas também não posso ser liberal. Então, o que acontece? Eu cito a passagem em que o Espírito Santo assopra onde quer. Ele é livre. O Espírito Santo ele pode usar as pessoas de maneira extraordinária, mas que esse mover do Espírito nunca vai estar em discordância com a Escritura. Aí, a partir do momento que esse mover, que essa experiência, ela foge das Escrituras, aí realmente eu não acredito, eu digo para os irmãos que eu não sou incrédulo, eu creio em todos os dons, mas não como estão colocando aí a revelia de qualquer maneira. Eu sei que Deus é livre, é soberano, mas Deus ele é organizado. E as Escrituras estão aí bem claras, falando sobre essa questão. Então, para mim, até hoje, é uma luta. Olha, reverendo Paulo. Isaac, vamos lá, meu irmão. Estamos aqui 5 minutinhos, tá? Boa noite, meus irmãos. Em relação à questão o irmão Cardoso foi cirúrgico na fala dele. Eu ia mencionar aquele autor Sam Storrs, até o D.A. Carson também, ele comenta algo assim. Por exemplo, na minha igreja, que é a Igreja Batista aqui do Paraisópolis, a profissão de fé aqui é cessacionista. Mas os cessacionistas podem estar enganados, mas não necessariamente acredita que Deus ainda não intervém na história do ser humano, né? A ideia do misticismo ali, o misticismo positivo nesse sentido. Tanto é que nós oramos por cura, oramos para que Deus dê livramento, que realmente Deus venha intervir, abrir portas de emprego, algo desse tipo, né? Então, às vezes, quando as pessoas falam sobre cessacionismo, é aquela ideia de que Deus não se relaciona com o ser humano nesse sentido, né? De curar, de, sei lá, fazer algum milagre. Nós cremos, só que não é algo que é normativo na igreja. Vamos fazer uma campanha aqui de milagres, né, desse tipo que a gente aborda. Mas nós cremos que Deus pode e continua fazendo o que quer. Então, é mais ou menos isso. Eu vou fazer as considerações finais aqui, porque o nosso horário aqui é horário sagrado, né? Falta 3 minutos para acabar a aula. Nós iremos continuar nossa aula aqui em romanismo. Não vamos pular. Reverendo, seu microfone. Agora, melhor? Não? Tá bem? E agora? Tá bem. Melhorou. Então, eu estava falando o seguinte, eu vou fazer as considerações finais e na próxima aula continuaremos dentro desse assunto. Os irmãos têm toda a liberdade de continuar expondo, né, os pontos de vista aí, porque isso vai agregando ainda mais o nosso assunto, tá? Então, na próxima aula continuaremos em romanismo. O que eu quero concluir aqui é uma percepção teológica minha, tá? Vou dar um exemplo de um dos dons, que é os dons de línguas, usando a mística positiva, o misticismo positivo e o racionalismo agregado a ele, tá? O racionalismo, ele é importante? É claro que é. Óbvio, somos seres racionais, não tem como tirar essa nossa natureza racional. Mas também somos seres espirituais, entra o misticismo positivo, conforme nós estudamos aqui. Então vamos lá. Nós temos galileus, pessoas
que não tinham letras, na maioria delas ali, poucos estudos, né, e tal. Há a promessa do revestimento do alto, que o Senhor Jesus disse, o próprio Senhor Jesus, essa capacitação. Ninguém faria nada sem ser revestido por alto. Não foi isso? A promessa do Senhor. Vem o Espírito Santo e é ali visto línguas como de fogo pousando sobre os irmãos. Há um mover ali dentro e esses irmãos começam a glorificar a Deus em um momento em que o templo tinha judeus da dispersação, por se dizer, de vários lugares, né? Judeus árabes, judeus gregos, judeus sírios, e falando a língua deles na materna, ou falando persa, falando grego, falando árabe. Se tivesse um judeu chinês também, ele estaria ali. E todos os irmãos que estavam ali revestidos agora pelo poder do alto, eles passam a glorificar a Deus. E esses irmãos judeus da dispersação, por se dizer, de outros países, eles passam a entender a glorificação a Deus no próprio idioma. Então, o que chama a atenção é que eles sabem que aquele movimento é o movimento dos galileus, sabem que aquelas pessoas têm pouco instrução e agora estão chocadas porque eles estão ouvindo elas glorificarem a Deus no idioma delas. É isso que a Bíblia diz. E o apóstolo Pedro levanta com todo o poder e autoridade para aquele sermão fantástico que já vai trazer ali milhares de conversos. Então, o que eu entendo de língua estranha, ela é totalmente capacitação para a pregação do Evangelho. Quando você vê ali em Atos 1 e 2 e subsequentes, você vai embora. Você vê a capacitação para ir levar o Evangelho. Ele é um dom missionário. É um dom missionário. Se você analisar, se você fazer hermenêutica, exegese, você não encontra língua de anjo ali. Você encontra línguas. O pessoal vai falar da glossolária, vai falar que eles falaram língua estranha e eles entenderam no idioma. Não tem nada de falando sobre isso. Ali fala literalmente que eles ouviram nos seus idiomas aqueles galileus glorificando a Deus, falando das maravilhas de Deus. Então, o dom de línguas, se você entender ele, para que ele foi estabelecido na igreja? Por que Deus estabeleceu o dom de línguas para a igreja? Foi para as pessoas falarem em secreto a ele? Foi para entrar apenas em um estado de êxtase espiritual e nem saber o que está falando e tal? Porque entra uma interpretação equivocada de que o Espírito Santo fala em gemidos inexprimíveis ali, glorificando a Deus ou intercedendo por algo que a pessoa não sabe e tal. Isso não é base. Eu vejo base quando as pessoas são capacitadas a ir levar o Evangelho a outros países e não fizeram nenhum curso de idioma, foram capacitadas pelo Espírito Santo de Deus de chegar naquele país e falar o grego, falar o árabe, falar o persa, falar o espanhol, falar o português, falar o que for. Eu vejo isso, tá? Agora, se a pessoa ela acredita ou não nesse dom dessa forma, aí já vai para outro campo, que não é o nosso aqui, né? Mas eu quis fazer esse adendo aí, só colocando a questão mística e racional daquilo que eu acredito, tá, queridos? Tá bom? Que não é a minha verdade, é aquilo que eu entendo de interpretação da Bíblia. Nós estamos encerrando a nossa aula de hoje e vamos voltar em romanismo aqui. É assunto complexo? É complexo. Tem que ser tratado? Tem que ser tratado. E deve ser estudado mesmo, porque essa é a realidade da nossa igreja, essa é a realidade do nosso povo, e isso nós precisamos saber. Qual é a importância da revelação? Nós estamos falando de Bíblia para as pessoas. É necessário uma revelação especial? É necessário algo extraordinário? Ou é possível discipular alguém apenas através da palavra de Deus, sem nenhum outro tipo de show, sem nenhum outro tipo de situação exagerada, sei lá, que venha chamar mais a atenção da pessoa do que a própria palavra de Deus. Amém, meus queridos? Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, fiquem todos com Deus. Ao pessoal do Magistério até amanhã, né? E ao pessoal da especialização até semana que vem. Um grande abraço, queridos. Deus abençoe.